Bem-vindo todos os alunos. É um prazer estar aqui novamente. Eu tradicionalmente dou a primeira aula desse curso. Bem-vindo a todos. Quem vai dar o curso mesmo é o Campo Elias, que está aqui, e vão ter 2 monitores, né? O tamanho da turma está bem elevado, né? Atualmente nós temos 100 alunos na primeira aula, e dessa vez nós temos mais de 500, e estamos na pandemia, né? Essas dificuldades todo mundo está conhecendo, mas espero que isso aí não atrapalhe a gente aqui. E desse tipo de curso, o objetivo é o seguinte: nós temos a combinação de economia com matemática. E esse curso aqui serve para despertar o interesse no campo de economia e matemática. Muitos alunos vêm aqui e têm alguma experiência em matemática, mas não têm economia. E vice-versa, tem muitos que têm economia e não têm matemática. E essa combinação, que é o nosso objetivo do programa do IMPA, que tradicionalmente, depois os que ficarem realmente interessados, nós temos um programa de mestrado, doutorado, e vocês podem aplicar, eventualmente, se ficarem bem interessados. É um assunto muito específico, exige uma dedicação muito grande. Eu gosto de dizer sempre no primeiro dia de aula que os cursos têm um ritmo muito elevado. Essa minha aula hoje vai ser de introdução, somente de ideias, mas eu aconselho todas estudarem bastante com afinco, irem às aulas dos monitores. As aulas do Campo Elias não vão ser só suficientes, e fazer os exercícios, pequenos exercícios. Vai ser impossível a gente avaliar essa turma tão grande, e o IMPA vai emitir um certificado de presença, mas vocês vão poder participar através de monitores, algumas pequenas perguntas. Eu não sei exatamente, a gente vai definindo isso ao longo do tempo. Agora, o que a gente pode falar, o que é economia matemática, né? Atualmente, com o tempo, né, tem mais gente que já sabe o que é, mas ainda é relativamente não tão conhecido, principalmente no segundo grau, né? Vocês ouvem falar muito dos cientistas naturais, né, de biologia, né, estão com todo merecimento nos tempos de pandemia, estão sendo reconhecidos, né, mais ainda que sempre foram, da área de medicina, da área de física também, né, e pouco se fala de economia como ciência, né, e esse é o aspecto que eu queria despertar em vocês, tá certo? Porque o IMPA não é um curso, tem um curso profissional, mas não é o grosso, não é a atividade nossa desse curso aqui, e despertar como se desperta para matemática, não é isso? Tem vários mecanismos, as Olimpíadas, cursos introdutórios, no segundo grau, mesmo antes disso, já se fala de grandes matemáticos, né? E economia relativamente se vê menos, né? Economia como ciência, se vê mais como uma coisa prática, né? Eu queria despertar esse interesse de vocês, né? Então, eu gostaria de ir lá para trás para ver como surgiu, fazer uma comparação entre a física e a economia, né? Na relação com a matemática. A física já, desde o Arquimedes, etc., alguns exemplos anteriores, mas o grande marco é o Newton, né? Que já tem a física moderna, né? Ele já é a física moderna matematizada. Ele mesmo cria matemática para, né, cria o cálculo para dar os fundamentos, né, da física moderna, né? E a partir dali sempre se usou o cálculo, né,
descoberto concomitante com a física moderna, pelo Newton, né? E ela veio sempre num diálogo com a matemática. Eu não vou falar tanto sobre a antiguidade, né, que já estava lá, né, astronomia, enfim, com vários aspectos da matemática, mas só para pegar esse. Economia também, lá na antiguidade, tem pequenas álgebras, cálculos que se faziam por motivo de herança, por motivo de troca, de armazenamento de cereais, de origem a fazer-se um pouco de cálculo, aritmética, enfim, pequenas geometrias, enfim, já tinha uma coisa anterior. Mas o grande fundador da economia moderna é o Adam Smith, né? E o Adam Smith, ele não é matemático, né? Eu acho que o Newton veio um pouquinho antes do Adam Smith, mas poucas décadas, mas as características são muito diferentes. O Adam Smith é muito de uma tradição filosófica, ele é um professor de filosofia, de moral, enfim. E a economia demorou mais a se matematizar, pelo menos um século. Começou a se usar muito cálculo, o próprio cálculo, né? Pelo Edward, pelo Marshall. 100, não, até mais, 100 anos, 150 anos depois. E a gente pode fazer a pergunta, por que será? Será que a física é mais intrinsecamente matemática? Será que os métodos matemáticos que você podia já usar na física já de forma mais plenitude não eram totalmente, eles não eram suficientes para a economia? E aqui o que você chamar a atenção, um assunto que eu vou voltar mais adiante, por exemplo, o equilíbrio econômico, né? O equilíbrio econômico, ele depende de vários agentes econômicos interagindo, e você precisa de pontos fixos. Um tipo de matemática, teoria do ponto fixo, foi descoberto muito posteriormente, só no começo do século XX. Então, uma parte é que a matemática, boa parte da matemática interessante para a economia ainda não estava pronta ali quando vieram os físicos, já foram muito mais, já tinham uma matemática mais conveniente. Outra que é verdade, ela começou com uma ciência moral, Adam Smith, uma coisa totalmente verbais, os primeiros argumentos totalmente verbais. Mas a gente pode pensar também, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira, um grande físico, né, o Feynman, disse uma vez que se os elétrons tivessem sentimentos, a física seria muito mais difícil. Nós sabemos que os seres humanos têm sentimentos, tem fatores psicológicos, tem fatores de interação, de grupos não previsíveis, tem cooperações, tem entre si, tem atritos entre si, tem guerras, tem altruísmo, generosidade, uma combinação de comportamentos muito mais amplos, né? A física talvez seja mais previsível, né, do que a economia. Esse é um aspecto importante. Mas, enfim, ou porque a matemática requerida era mais complexa, ou porque a economia em si, em virtude disso, isso aí fosse em parte porque a economia é mais complexa, né? Ou porque nas origens já não começou a matemática. O Adam Smith era um gênio do ponto de vista assim, de criação, de concepção econômica, mas não matemático. Uma razão ou outra, a economia só se matematizou muito posteriormente, né? No século XIX, nós já tivemos várias
economistas importantes, matematizados, né? Eu mencionei o Edward, né? Quando eu falo economista, muitas vezes não são só economistas, né? Eles estão referindo lá desde economistas. Muitas vezes eles eram físicos também, ou eram estatísticos, né? O Edward, né? O Marshall. O Marshall, não sei se ele tinha outra. Ele é um grande economista, já na segunda metade, quase no final do século XIX, que usou em profusão cálculo, viu? Cálculo marginalista, né? De satisfação do consumidor e de minimização de custos. E o Cournot, por exemplo, né, que teve o conceito de equilíbrio de Cournot, era um cientista natural também, físico e matemático, que foi precursor do equilíbrio que veio a ser o equilíbrio de Nash. Então, no século XIX, você já teve alguma matematização importante. Agora, a grande matematização da economia só veio no século XX. Principalmente na segunda metade do século XX. Na primeira metade do século XX, você teve já os economistas, como intuições, como atuando em problemas importantes, nunca deixaram, desde o Adam Smith, de haver progressos, né? Por exemplo, o Ricardo, né, que tem uma teoria já é um pouco formalizada, tem um modelinho de o que vale a pena os países engajarem em trocas, em aberturas comerciais, em teoria das vantagens comparativas. O influente desenvolveu a teoria dele num debate público, né? A Inglaterra devia abrir a economia para importação de cereais ou não. E nunca deixaram de haver, mas de forma sistemática. Houve algumas experiências que eu mencionei, né? Alguns economistas matemáticos, precursores, digamos assim, eminentes, né? Cournot, o Marshall, Edward. Mas, no século XX, tem um fonema, tem umas concepções de teoria dos jogos, já vem um pouco antes dele, com o Zé Mello, mais jogos de soma zero, né? E também a teoria do crescimento econômico, que o fonema participou também. Em Viena, tinha um grupo o fonema era húngaro, né? Mas participou por Viena. Tinha outros. O Abraham Walden, que trabalhou um pouco em equilíbrio geral em Viena, na década de 30. Então, já começa alguma coisa na primeira metade do século XX. Mas uma grande explosão das relações entre economia e matemática foi muito posterior, só na segunda metade do século XX. Você vê que, comparando a física e a matemática, a economia veio muito posteriormente nessa matematização. Hoje em dia, o que se aprende de matemática num programa de doutorado de um economista já é um equivalente ao de físico, digamos assim. Os métodos não estão exatamente iguais, né? Tem variações, né? Tem físicos experimentais que não precisam aprender toda a matemática, né? Tem economistas mais empíricos. Está crescendo muito, né, com essa explosão de dados que a gente está vendo, né? E está havendo uma explosão de economista empírica. É interessante de ver também que os economistas que já foram os grandes que se utilizaram muito da matemática feita em física ou pelos matemáticos puros, como eu citei, teoria do ponto fixo, cálculo diferencial, análise convexa, topologia. Mas eles também já começam a gerar
um tipo de metodologias que as outras ciências usam, né? Nesses dias aí de férias, eu andei lendo um pouco na minha área, mas, embora eu tenha formação de estatística, eu nunca desenvolvi tanto, mas a questão da causalidade, né? Você tem tantos dados, né? Você tinha já estatística, né? Comparação de estatística com a teoria, os dados que você tinha na estatística, com censo, com alguns estudos dirigidos, né? Alguns experimentos. Agora tem uma explosão, não é isso, com computação, né? Aí começa a haver interações com deep learning, com vários métodos que surgiram em computação. Eu vi umas palestras muito interessantes do pessoal de computação que faz referência quando você tem a opção de dados, né? Você tem algumas teorias, você tem muitas teorias, e vê assim, qual teoria está correta, como você vai estabelecer causalidade entre dois fenômenos, né? É um problema muito mais amplo que a de economia, mas os economistas, da forma como eles viram, tem um papel também já, dar de volta um pouco para a econometria, né? Dar um pouco de volta para outras ciências, medicina. Então, o pessoal de teoria da computação mesmo usa algumas coisas, algumas formas de obter causalidade, né? Feita pelos economistas, eu tenho visto. É muito interessante essa interação, né? Já começa o economista a dar de volta, né? Um exemplo mais na matemática pura, um exemplo do século XX, o precursor de várias coisas de processo estocástico foi o Bachelier. O Bachelier era um matemático, né? Mas estudando uma questão puramente econômica, que ele queria estudar a Bolsa de Valores de Paris. A tese de doutorado foi isso. Ele desenvolveu uma matemática para estudar a Bolsa de Valores de Paris. E foi muito profundo. Foi o primeiro modelo teórico, veio um pouco antes do Einstein, na realidade, o primeiro modelo matemático do movimento browniano. O Bachelier, francês, né? Foi mal compreendido, a tese dele tinha um pequeno defeito e já acharam que não fazia sentido, mas era só um pequeno defeito totalmente corrigido e ele ficou muito estudado em finanças modernas, né? Porque foi dado o que ele tinha feito lá atrás. Então, um exemplo de um pouco de matemática, né? Feito já olhando um problema econômico, né? E como esse tiveram outros também. Na última, no Congresso Mundial de Matemática, que foi feito no Brasil, né? Organizado pelo Marcelo Viana, do INPA, né? Entre os ganhadores da medalha Fields, tinha um que tinha trabalhado em problema de economia, publicado em livro de economia, em artigo de economia. O outro, o Nevalina Price, ganhou por estudo de equilíbrio de Nash, que eu mencionei, vou voltar a mencionar, como calcular, como computar o equilíbrio de Nash. Também tinha publicado artigos em revistas de economia. E não ganharam a premiação por causa desse trabalho, mas era já uma interação, tinha alguma motivação de alguma parte do esforço dele. Então, essas interações vieram lá de trás, não é isso? Exemplo também interessante é que por exemplo, o equilíbrio geral. O Adam Smith, né, que ele faz a descrição da economia como um todo, como a busca do interesse privado pode levar a umas alocações que têm muitos méritos, com hipótese de perfeição, digamos assim, onde não existem muitos problemas no mercado, como que existem, na realidade. Então, tem que ser adequada a teoria dele, mas é o ponto inicial, como externalidades,
como bens públicos. Bens públicos que um indivíduo pode consumir um bem que o outro também consome. Um pão ou você consome ou o outro consome. Você pode dividir em dois, mas cada um consome uma parte. Mas se é um bem público, né, uma lampião numa rua, mais de uma pessoa pode usufruir da luz do mesmo lampião. É um bem público. E outras características assim da economia, a não existência de monopólios, que muitos, por razão mesmo daquela atividade econômica, você tem monopólio. Então, você tem uma modelização que foi feita no fim do século XIX pelo Walras, que eu mencionei mais o pessoal de jogo, né, de micro, né, o Cournot, o Marx, o Hélio, e tem o em equilíbrio, que é o continuador direto do Adam Smith, que é o Walras. Fez uma modelização matemática já, mas ele só conseguia resolver o problema na hipótese de demandas lineares. São equações lineares definindo a demanda. Eu vou falar um pouco daqui já da equação de demanda. O conceito de demanda em economia, que é muito importante, mas só no caso linear, que não é um caso tão interessante para o investidor econômico, que é só contar equações incógnitas. Mas, no caso mais geral, ele precisava de um teorema do ponto fixo. Alguém já demonstrou que é equivalente você achar um equilíbrio econômico e você ter um ponto fixo, é trivialmente equivalente. Mas ele não conseguiu provar o teorema do ponto fixo, nem tentou, nem se colocou esse grau de abstração, e o Brouwer somente foi provar 20 anos, 30 anos, 40 anos depois. Aí, imediatamente, os economistas acabaram usando a teoria dele, de ponto fixo, para provar a existência do equilíbrio econômico. Então, essa interação entre a matemática e a economia é muito presente, né? Mencionei finanças, né, como campo importantíssimo. Finanças mudou a forma como se negociam as ações, como se negociam as opções, tanto em taxa de juros. A complexidade é enorme, veio para ficar. Tem gente que confunde isso com a obtenção da perfeição, da previsão, o que vai acontecer no futuro. Nada disso. Simplesmente a metodologia dominante veio daí. Então, as interações de economia com vários campos, eu mencionei até a computação, uma coisa mais recente, né, com as causalidades, estudo de causalidade, pelos econometristas, né, quando você tem correlação entre duas variáveis, não significa muito, né? Uma coisa que você pode ter um caso anedótico, um exemplo, outro que chama exemplos anedóticos, né? O outro já tem dois conjuntos de dados e tem uma correlação entre eles. Mas o que o causa o quê? Ninguém sabe. Outro é a causalidade entre uma das variáveis e a outra. Aí você tem uma teoria e você pode, com certas condições, você vê, você estabelece a causalidade entre as variáveis. É muito bonito essa teoria, está muito... As pessoas que ganhou mais recentemente o prêmio Alan Turing de computação foi uma pessoa trabalhando nisso. Não foi uma economista, muito mais amplo, menciona também verificadamente os trabalhos de economia, mas na questão de causalidade em geral, que é importante para a medicina, etc. Muitas das metodologias são comuns a várias ciências. Mas é isso que eu queria dar o aspecto a vocês, entendeu? Porque a economia ganhou esse estágio, no meu ver, de ciência. Não é tão precisa quanto a física, mas já tem campos estabelecidos que, ao tomar conhecimento dela, você aumenta muito sua capacidade de intervir na economia, de fazer políticas econômicas mais sábias, né?
Você tem uma pandemia, você quer fazer... Todos os países do mundo fizeram transferências para as pessoas que sofreram muito com a pandemia. Não sei se são todos, mas muitos, né? A grande maioria, inclusive o Brasil, né? Os países da América Latina, da Europa, nos Estados Unidos, fizeram ajudas, né, emergenciais. Qual é a quantidade de ajuda, que tipo de ajuda, quais são os países trocam, se tem modelos econômicos para isso. Né? Outra coisa, se tem uma crise financeira, você tem metodologias para atacar a crise financeira usando outros instrumentos de economia dados pela macroeconomia, pela teoria monetária. Eu mesmo trabalhei nessa questão. Você faz intervenções de política monetária, tanto as convencionais, quando você mexe com a taxa de juros, quanto as não convencionais, quando você compra títulos públicos. Tenta sair da crise econômica. Isso foram feitos por pessoas que já ganharam o Prêmio Nobel de Economia, por macroeconomistas, outros que vão ganhar. As políticas sociais também, né? As políticas emergenciais. Outro exemplo de política social, estou terminando um pouco, depois eu volto um pouco para os avanços, economia como ciência, os avanços metodológicos, não, mas eu vou fazer uma pausa só para dar um sabor para onde que a gente pode chegar com isso, né? Porque em física, o problema é que existe economia, é porque física todo mundo vê, né? Para que serve, não é isso? Existe muito menos controvérsia, né? Tem algumas, né? Porque será que vale a pena você fazer um grande acelerador de partículas para descobrir mais ainda sobre a estrutura do átomo, sobre, né, foi completada, agora matéria escura, né, se observa, enfim, questões muito complexas, se gastam em astronomia, se gastam bilhões, né, com naves que vão levar telescópio, né? Muita gente que observa, uma quantidade muito grande de pessoas, por exemplo, astronomia, faz essas descobertas espetaculares, né? E como outras partes de física, né? Em biologia, né? Quando a gente tem uma crise dessa, vale a pena gastar em biologia, não é isso? Vale a pena gastar em as áreas médicas em geral, né? Tanto em fundamentos, não é isso? Mas até que ponto, né, a sociedade está se questionando, né? Agora, obviamente, é um momento propício, né? A velocidade como se descobre as vacinas é fundamental. E ainda bem que se tem essa vez está se descobrindo muito mais rápido que foram as outras, né? Mas, enfim, você faz uma análise, embora tenha descoberta científica espetacular, na origem do homem, né? Tem curiosidade de onde que a gente vem, não é isso? Arqueologia, enfim, mas sempre se faz uma análise para que serve, né? Mas são mais visíveis, né? Muitas vezes. A economia, muitas vezes, não é tão visível, né? Isso é uma dificuldade que tem. Eu dei uns exemplos, né, de como quão rápido você sai de uma crise econômica, né? Qual o grau de transferências, você tem recursos limitados, você não pode gastar tudo que você queira, sempre, mesmo que você gaste mal, você deixa de gastar mal, passa a ter mais recursos, mas negócios são limitados. Já se diz que a economia é a ciência da escassez, né? Tem que gastar melhor, mas de qualquer jeito é escasso o recurso. Os são escassos. Mas então é bom falar sobre aonde que a economia teve avanços, né? As crises econômicas, a crise de 29, por exemplo, né? Demorou uma década, né? No meio da crise de 29 ainda estava se aumentando a taxa de juros. Os países estavam indo para o protecionismo. Então, eles deixavam de fazer comércio, todos eles pioravam.
aumentava a taxa de juros no meio de uma crise econômica, uma crise bancária, né? Corrida bancária. Você não consegue totalmente evitar as crises bancárias, mas você já melhorou com o seguro de depósito, a invenção dos economistas. O que você aprendeu na crise de 29 foi muito útil na crise de 07 e 08. Isso é um exemplo na qual, obviamente, houve um progresso. Outro é as transferências, né? Como é que você faz as transferências nessa crise? Você viu os países todos fazendo transferências, porque você, nessa crise, por exemplo, o Vitor, que está aí, está estudando, né, a questão de que você não resolve só com política monetária, seja convencional ou não convencional. Mas você precisa de outros mecanismos, de política fiscal, por exemplo. Então, essa é uma coisa imensa, essa questão. Outra questão é a questão que os economistas, que o comércio exterior geralmente é bom, benéfico para todos os países, né? Começou lá com o Ricardo. Você viu que numa crise econômica, a última coisa que você quer fazer é fechar a sua economia, todos fecham, todos vão piorar. Outra coisa que você vê, o que provoca, o que ajuda no crescimento econômico, né? Todo mundo chegou à conclusão de que é importante gastar em educação, não é suficiente. Você precisa de instituições estáveis, porque ninguém vai fazer investimento se não tiver instituições estáveis. Mas você precisa de capital humano, você precisa de abertura econômica, né? Aí chegou a uma outra grande descoberta dos economistas, né? Não é bem descoberta, um entendimento, né? Já estava ali, todo mundo sabia que a educação era importante. Mas você medir exatamente, ver a taxa de retorno de educação, o que precisa. Não tem país que vai crescer muito se não tiver educação. Educação primária, educação secundária, educação superior. Cada vez mais os países estão com a população sendo educadas, e os países que ficam para trás, eles não conseguem competir, eles não conseguem produzir bens sofisticados. Então, o entendimento da importância da educação, tanto do ponto de vista de crescimento econômico, como da desigualdade de renda. Por exemplo, o Walras, que eu mencionei, que foi um grande economista, né? Que ele foi o fundador da teoria do equilíbrio geral, né? O Adam Smith tinha as intuições, como é que os indivíduos interagindo entre si, olhando para o benefício próprio, ele pode atingir uma alocação econômica bastante razoável, sob certas hipóteses. Você precisa de corrigir as externalidades, prover os bens públicos, etc., mas o arcabouço do modelo está ali. O Walras, ele fez a modelização matemática, mas o Walras, por exemplo, ele tinha um debate econômico que ele participou, debate público, né, que era como é que você fazia a melhor alocação que o mercado não necessariamente ia levar em termos de justiça social. Ele falou, se você quiser fazer, a terra era o grande diferenciador da riqueza entre as pessoas no século XIX. Era a posse da terra. Então, se você quiser fazer isso, fazer uma melhor desigualdade, uma menor desigualdade, se quiser, você taxa quem tem mais terra e distribui para quem tem menos terra. Mas não é, você não precisa fazer, basta taxar o rendimento da terra. Né? Alguns países foram fazer. Uma vez, entre os economistas acadêmicos americanos, era comum dizer que a melhor coisa era a redistribuição de terra. Assim. Coreia do Sul fez isso, né? No Brasil, muita gente achou que devia ser feito, até liberais econômicos.
você vai taxar o rendimento, mas, de qualquer jeito, a terra que era o grande fator diferencial de riqueza. Hoje em dia, a terra joga um papel muito pequeno. O grande diferencial de riqueza é o capital humano, que hoje em dia, para se produzir uma economia moderna, a parte do capital humano, as pessoas são muito educadas, têm anos e anos de educação investido em cada um delas, né? Você quer educação por outros motivos também, porque o ser humano fica mais sofisticado, pode entender o que está ocorrendo, pode usufruir de bens culturais, mas também tem muito que ver com a produção, né? Tudo que ver com a produção, né? Você não vai ser um programador de computador sendo analfabeto, é impossível, né? Você não vai ser um médico, né? Salvar a vida numa pandemia, todo mundo está trabalhando ali na pandemia, salvando vidas, tem um curso superior, pelo menos um segundo grau avançado, né? Pode ter exemplos, um exemplo aqui, outro, não sei. Mas o grosso, certamente, são altamente estudados, né? Foram à universidade, fizeram doutorado, fazendo pesquisa em vacina, então, pós-doutorado, enfim. Interagindo com outras pessoas de igual calibre, né? Então, uma sociedade moderna, né? Ela tem essa diferencial de capital humano, digamos assim, a forma que os economistas veem isso para eles medirem, né? Investir o ano, cada ano de educação custa tanto, e os países têm que investir, ou então o indivíduo próprio investe do bolso, ou então os países, quando a educação é pública, a maioria dos países, uma boa parte da educação é pública, a maioria da educação é pública, digamos assim, né? E, os indivíduos também gastam na sua educação e você tem um retorno. Para operar uma economia moderna, não é isso? Você precisa desses investimentos todos em capital humano. Então, essa concepção, né, como você entra, então, quais são os gastos públicos que devem ir para a educação, para a saúde, né? Porque saúde, se não tiver saúde, você tem um indivíduo pode ter um ataque de coração pode ter 40 anos, então já gastou em educação, gastou em treinamento, né? Além da desgraça pessoal, é uma perda econômica também, né? Esse investimento não teve retorno. Então, esse, esse, esse entendimento da educação foi fundamental. Os economistas não falavam tanto em educação, né? E não entravam no modelo. Uma vez que você tem esse modelo, você vai ver de quanto você gasta, vai justificar mais o gasto público, né? Vai fazer modelos que envolvem capital humano, educação, como é que ele joga um papel sobre a desigualdade de renda, né? Como eu estava vendo, que quem tem muito pouca educação vai ter um salário, vai ter um retorno do salário, ou outro rendimento, de forma mais geral, muito baixo na economia de mercado. Então, você corrigir essa desigualdade, a melhor forma é dar educação para todos, não é isso? E educação de melhor qualidade, na medida do possível, né? É muito difícil. Aí vem outro aspecto, né, que eu trabalhei pessoalmente, também a educação infantil. Aí os economistas descobriram, né, o Heckman, né, que esteve no Brasil várias vezes, vários alunos brasileiros, organizei um livro sobre inspiração dele, né, educação infantil, são vários especialistas, neurocientistas, educadores, psicólogos, enfim, e que psicologia cognitiva, e que você vê que a taxa de retorno mais alta em educação é quando se dá na educação infantil. Então, é uma então, o estudo da educação infantil é uma coisa bem mais recente, né? E que tem uma importância enorme. Então, foi
foi produto de pesquisa feita pelos economistas, né? Associação com outras ciências também, mas em grande parte que eles viram experimentos naturais, viram a causalidade de investimentos em educação, modelos econométricos, temporais, com experimentos que tinha um grupo de controle e outro grupo de não controle que teve educação infantil e outro que não teve. E não só de causalidade, mas também de random control experiments, que é uma coisa até melhor, mais científica ainda, de provar causalidade. Então, você chega à conclusão de que a educação infantil é a melhor forma de fazer um investimento em educação. Você tem que começar a educar muito cedo. Por exemplo, países como o Brasil demoraram a investir em educação, né? O Brasil só tornou a educação primária mesmo, universal, muito mais recentemente, só com a Constituição, e aos poucos foi avançando nos outros níveis, e agora eu ajudei a difundir isso, muitos outros, a educação infantil, pré-escola e creche, enfim. E você tem que fazer de qualidade, porque senão não adianta muito, você tem que fazer qual tipo de educação de creche que vai ser importante fazer. Eu acho uns estudos fascinantes, tem especialistas, economistas e outros estudando essas questões, mas que você vê que é corrente, né? Você vê finanças, você vê políticas monetárias, anticrises, crescimento econômico, educação, que afeta a desigualdade de renda, né? E como afeta também o crescimento econômico, que tipo de educação, que forma. Então, você precisa de fazer estudos empíricos, teóricos, modelos dinâmicos de economia dinâmica, e você, por exemplo, estuda a taxação. O Brasil tem que fazer uma reforma tributária. Não fez. Mas como você vai fazer? Você usa modelos de equilíbrio geral, vê se você fizer uma mudança em certos tipos de taxações, você vai afetar certos setores, se você fizer outra mudança, vão afetar outros setores, e você pode economizar no tempo que você gasta com a atividade de tributação, de advogados, de recursos, de contenciosos elevadíssimos, e você promove mais o crescimento econômico. Isso também tem economista de tributação. É um outro, né, ramo de economia que utiliza-se de modelos de equilíbrio geral, modelos empíricos, modelos de base de dados, né, nem sempre estão disponíveis, esse é o problema. Isso já é outra questão, né? Isso, como você conseguir essas bases de dados. Eu consegui muitos boas bases de dados em falências, estou fazendo estudos tanto teóricos, modelos de falência, tanto teóricos, de como se regula a falência, com modelo de colateral, modelo que tem que ver com política monetária e tem que ver com reforma nos sistemas de financiamento, porque sem financiamento você não tem crescimento econômico. Então, esses modelos eu utilizo, muitos outros utilizam, são importantes para a reforma dos países e permitem um melhor crescimento, que é importante saber aonde faz investimento em educação. Também participei desses debates de educação infantil, tenho participado, mas muitos outros, entendeu? É uma riqueza de efeitos muito grande. Agora, do ponto de vista de ciência, é interessante, ou não é interessante, é um fato, não tem nada de interessante, eu acho, enfim, é lastimável, no certo sentido que o Brasil demorou a perceber a importância da economia, né?
Em geral, assim, eu falei que a educação vem muito tardia, né? A obrigatoriedade da educação primária vem só depois da Constituição, que houve a universalização do ensino, da educação básica, né? Depois a educação superior ainda está se fazendo, o ensino universitário também não começou muito tarde, né? A primeira universidade foi em 1930 no Brasil, né? E também a ciência brasileira demorou muito a começar, né? Mas ela começou, né? Áreas de Manguinhos, né? Foi um dos primeiros lugares, né? Até hoje tão importante, né? Para febre amarela, né? A vacina. Com cientistas que foram na França, no Instituto Pasteur, viram como é que funcionava, trouxeram para o Brasil. E começaram as autoridades públicas, né, fazendo os investimentos e salvou muita vida, né? Depois nós tivemos os avanços da física brasileira na década de 50, né? Depois a matemática veio depois, né? Eu tinha começado antes, tinha pioneiro, nunca mais, principalmente no IMPA, né? Na década de nos últimos 30, 40 anos, 50 anos. Enfim, e a economia também melhorou muito, né? Foi posterior, né? O meu interesse maior é a economia com relação com a matemática, com a teoria econômica, né? E aplicações. Mas tinha muito pouco, né? Agora já tem mais, né? O INPA jogou um papel importante nisso, depois a Fundação Getúlio Vargas também, né? Com Simons. Mas que o Brasil demorou. Tinha uma tradição já ligada à história que era anterior. Eu acho a história muito importante também. Eu sou consumidor de história econômica, história não econômica, eu gosto muito de ler, te aprende muito, né? Mas não é suficiente, né? A gente tem que ter outros tipos de economia, mais ligado à matemática, né? Mais ligado. Então, essa é uma coisa que... eu não sei se o Campo Elias pode me ajudar aí, colocar na tela, pode ser? O Nelson. Sim, Aloysio, aqui já vou... É que eu queria mostrar uns slides para você, para não ficar só verbal. Eu, quando dou essa aula, eu escrevo no quadro negro, tá? Eu pedi para prepararem um pouquinho os modelos, tá? Eu falei um pouco da história, tá? E das aplicações, que é muito importante, né? Porque todo mundo que vai para a economia tem um objetivo assim, aplicado também, não é isso? Eu quero despertar em vocês, pela pesquisa econômica, pela relação com a matemática, com a estatística, com estudos quantitativos, né? Mas é bom saber que você tem aplicações, né? Eu geralmente pergunto para os alunos, né? Geralmente, agora fica difícil a comunicação com mais de 500 alunos, 550, mas aí a gente tem muitos alunos que vêm de engenharia, de economia mesmo. No Brasil, já tem uma boa parte do ensino de economia que se faz de forma quantitativa, né? O INPA jogou um papel importante nisso. Alunos do INPA, alunos de alunos, enfim. Fundação Getúlio Vargas também, como eu falei, foi pioneira com o Simons, né? Mas vem muitos alunos também de matemática, né? De física, vem alguns. Mas é essa que eu quero dar motivação de economia, da importância da economia, né? Porque, não sei se é a razão qual é,
talvez no segundo grau, né, se fala muito de heróis de ciências naturais. Não tem nada contra, é ótimo, né? Mas eu gostaria também que se falasse de heróis também de economia, entendeu? Mas é diferente, né? Não tem um Valrais, outro que eu vou falar agora, um Nash, né? Quem ganhou muita popularidade foi o Nash, né? O filme, né? Mas mas tem atraído muitos alunos, a economia mais e mais, né? Tem melhorado muito, né? Eu estou falando aqui para ver se coloca aí. Já está a tela aí, não? Eu não estou vendo. Eu vou É, conseguir ver? sim, porque, olha aí, se você quer. Eu não sei que apresentação que você quer mostrar, porque eu não tenho, e para isso eu precisaria que você me envie a apresentação que eu conseguiria. O Nelson tinha. Eu pedi para ele preparar, não está aí, Nelson? O Nelson não está, aqui está Victor. O Nelson não está, não? O Nelson preparou, eu pensei que ele ia estar aqui. É, é, meu Deus. Deixa eu ver se eu... Você pode pedir para ele, o Campo, para ele mandar? Estou pedindo para ele agora. Tá. Aí você começa com o equilíbrio geral, tá? Aí eu vou botar aquele que tem o modelo de equilíbrio geral, tá? Uma economia, tem um, tá? E, e você e você coloca aí, eu vou continuar a falar, tá? Conversar com os alunos, e eu queria ver o que está escrito. É possível ver também, não é? Alô? Oi. Oi, estou aqui tentando comunicar com o Nelson Eu sei, enquanto. mas aí você vai mostrar e eu vou ver, não é isso? Sim, no momento que eu encontrar isso aqui, você vai Tá, conseguir então ver. no momento que você conseguir aí, então, enquanto isso a gente faz uma pequena pausa aqui de 5 minutos, são 2 horas, né? Aí eu vou mandar para você, tá? Tá ok. Já mandei, tá? Recebeu? Bom, eu vou falar aqui, tá? Já mandei. Quando você recebeu, você fala aí, tá? Eu mandei pelo WhatsApp, tá? Sim, recebi sim. Tá, Já vou apresentar no momento. tá. Então, o que eu vou mostrar para vocês aí é o modelo, tá? Inicialmente, é o Adam Smith, né? Só tem palavras, tá certo? Escreve muito bem, né? Mas ele não tem um modelo matemático. Depois o Valras, em certo sentido, é um modelo matemático. E depois o Hero e Debreu fizeram esse modelo, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, já tem um pouco de matemática aqui, tá? Bastante, tá? Então, esse é um modelo, até hoje, é o modelo mais importante de economia, né? É um modelo que se aplica em maior número de casos, eu vou falar, tá certo? Eu vou falar do modelo, depois de falar de algumas aplicações, e eu vou falar até chegar um pouco da pesquisa que eu venho fazendo no INPA, na Fundação Getúlio Vargas, tá? E que outros vêm fazendo, tá certo?
mas que começa nesse modelo básico, tá? Já está aí? Não, tá entrando aí. Mas então essa... Não, passa aí para o outro modelo, por favor. Está aí, ó, o modelo, tá? Então, você tem um modelo que é o seguinte, você tem consumidores e firmas, tá? Então, cada consumidor, ele tem um conjunto de bens no vetores do URL, tá? Para esse curso aqui, é recomendável que vocês tenham tido, pelo menos, tá? É um curso livre, não é isso? Vocês podem assistir. Agora, quem quiser fazer mais seriamente, tá certo? Aprender mais, vai se beneficiar quem tiver feito curso de álgebra linear antes, tá? Cálculo, tá? Então, quem não fez nada disso, eu aconselho fazer primeiro essas matérias, tá certo? De matemática, tá? Cálculo, álgebra linear, e alguns elementos de análise ajudam, tá? Algum raciocínio lógico, tá? A intuição econômica também é muito recomendável, mas quem não teve a parte matemática tem que aprender. Agora, tem que, no mínimo, ter tido cálculo e álgebra linear, né? Porque senão fica muito difícil. Nada é impossível, mas fica muito difícil. Agora, por outro lado, economia, quem não fez nada, que eu aconselho ler livros de introdução à economia, tipo graduação, né? Porque esse curso aqui é como se fosse na categoria de iniciação científica no INPA. Tá? Iniciação científica é um curso que ainda não é de mestrado, mas que não é um tipo curso de graduação, entendeu? É quem já fez uns 2 anos de graduação, ou 3, tá? Talvez estivesse no último ano de graduação, alguma coisa desse tipo aí. E está pensando eles foram para fazer um mestrado, né? Então, esses cursos foram desenhados no INPA, né? Foram concebidos há muitos anos atrás, né? Décadas, um pouco com esse objetivo, né? De despertar o interesse científico, né? De ver a matemática seriamente, e, no caso aqui, economia matemática, tá? E quem não fez nada disso, pode, mas vai ser difícil, né? Já estou introduzindo aí uma boa quantidade de simbolismo matemático, tá? Então, quem já viu álgebra linear, né? O conceito do RN, né? Um vetor, um produto interno, vai se beneficiar muito, tá? Porque senão vai ficar um pouco divisor, entendeu? Como esse curso é livre, né? Cada um pode... o INPA sempre teve essa característica de deixar, não colocar muitos empecilhos burocráticos para se fazer, mas, por outro lado, se você não tiver a velocidade, a dedicação, algum conhecimento prévio, fica quase impossível, entende? Então, é porque você também quer fazer um negócio de uma introdução à ciência, né? Então, não pode ser só... Tem algum tipo de divulgação, de informação, mas você tem um certo preparo inicial. Quem não conseguir, faz curso, né? Quem tiver no segundo ano, terceiro da faculdade, faz depois no ano seguinte, assiste os cursos de álgebra linear. Atualmente, tem muitos cursos de cálculo, álgebra linear, em todas as universidades, não é isso? Quem vem de áreas humanas, e fazer um pouco disso. E, por outro lado, a introdução à economia, né? Então, fica mais fácil para fazer esse curso aqui. Mas deixa eu falar um pouco, então, aqui. Então, você tem uma economia como se tivesse um certo número de consumidores, tá certo? Tem umas certas firmas. Então, tem L grande
bens, não é isso? Bens. Um bem é sei lá, laranja, banana, as frutas, um automóvel, enfim, tem uma classe enorme de bens, você concebe ali, você pode pensar poucos bens, só bem de alimentícios, ou bem de lazer, né? Ou mais especificado, então os bens podem ser datados, o bem de hoje, amanhã, depois. Pode ser um guarda-chuva quando chove, guarda-chuva quando não chove. Aí pode estar indexado pelo estado da natureza, o bem, certo? Então, você tem cada consumidor, tá certo? Ele tem uma preferência. O que é uma preferência? Como se fosse assim, uma utilidade, tá certo? Uma utilidade é o quê? Um grau de satisfação que tem um consumidor ao consumir uma cesta de bens. Para não falar utilidade, porque fazer o grau de satisfação é uma forma mais sofisticada de dizer que uma relação que diz qual que você dá duas cestas de bem, você gosta mais da cesta X ou da cesta Y. O consumidor sabe distinguir, tá certo? Porque ele tem essa preferência dele. Uma coisa que ele nasceu com aquilo. Ou então ele teve experiências anteriores que formaram ela. Muitas vezes o economista trata referência como as experiências de consumo anteriores, mas, em princípio, é uma coisa que nasce com ele, tá? De forma mais simples. Então, ela é preferência racional, quer dizer, ela é completa, né? Dado 2 sextos, ele sabe dizer qual que ele gosta mais ou não, e é transitiva, se ele gosta mais de X do que de Y quer de Z, ele gosta mais de X do que de Z. Então, tem várias firmas, tá certo? A firma é caracterizada por uma tecnologia. O que é uma tecnologia? A firma é um subconjunto do URL, da cesta de bem. Se a coordenada é negativa, é porque é um insumo, a firma usa isso como insumo. Se a coordenada é positiva, aquilo é uma produção. Então, se caracteriza uma firma, você não pode, por exemplo, com 1 quilo de semente, produzir 100 toneladas de soja, porque você não tem a tecnologia para isso. Mesmo se você botar outros insumos, muito adubo, etc. Então, você precisa de uma certa quantidade de semente, você pode botar mais semente ou menos semente, mas não é de 1 para 100 toneladas, de 1 quilo para 100. Mas tem várias possibilidades de combinar 1 quilo de soja com vários tipos de semente de soja, com vários tipos de adubos, com várias horas de mão de obra, de tratores, etc., e produzir uma quantidade de soja. Um exemplo, uma produção agrícola, um Y pode ser uma firma, um YJ, um J pode ser uma firma agrícola. Outra pode ser uma firma industrial, né? Usa ferro, aço, mão de obra e eletricidade e produz automóvel, né? Então, você tem uma dotação inicial de recursos. Cada consumidor tem uma quantidade, né, de horas que ele vai trabalhar, ou de tonelada de soja, de semente, ou terra, quantidade de terra, não é isso? Então, você tem uma economia caracterizada pelo conjunto de consumo, né, os conjuntos de bens, X, as preferências e as tecnologias, e as dotações iniciais, W tilde. Uma alocação é factível, X e Y é factível, se a soma do X, que o X é como se o indivíduo estivesse consumindo o X, for igual ao que ele tinha inicialmente, aí você está vendo uma igualdade vetorial. À esquerda, você tem soma de vetores, um para cada indivíduo, a quantidade de bens que eles estão consumindo, igual ao W, é a dotação inicial total da economia, você já somou sobre todos os indivíduos, o W tilde, mais o Y. O Y, se é negativo, ele vai subtrair dos endowments, das dotações iniciais, e vai produzir também. Você usou dotações iniciais, mão de obra, e produziu bens.
Então, tudo que você consumiu, ou se já tinha de dotação inicial, ou você produziu. Essa é uma economia, tá certo? Então, a página seguinte, por favor. O que é uma alocação? É Pareto ótimo? Não tem uma outra anterior, não. Agora, deixa eu falar. Não, tá bom. Vê mais uma, vê se tem uma. Não. Vem para trás. Não, outra. Isso. Aí. Então, o que é um Pareto ótimo? Essa economia, ela está produzindo. Eu ainda não decidi definir como está o X, tá certo? Vamos primeiro ver essa definição, depois eu vejo que é Pareto ótimo. Então, vamos aqui para baixo. Dada uma economia, quer dizer, descrita dessa forma, isso é bem Harold Debreu, tá? Como Harold Debreu tiveram a ideia de fazer um conceito. O que é uma economia? Uma forma matematizada de ver a economia. Economia são os indivíduos que estão lá para... eles têm as dotações de sinal, eles querem consumir os bens para maximizar o bem-estar deles, e essa economia tem que estar em equilíbrio, tá certo? O que é equilíbrio? Eu vou definir agora o que é um equilíbrio competitivo. Dada uma economia, então, o indivíduo ele vai ter uma participação no lucro de cada firma. Pode ser que a maioria dos indivíduos tenha participação zero em todas as firmas. É o caso, né? A maioria agora pode ser, dado qualquer firma, ela é possuída por alguns, se ela estiver na Bolsa de Valores, vão ter milhares de indivíduos que vão ter participação no lucro delas. Né? Então, vai ser o θIJ, não é isso? Essa é a participação nos lucros da firma J. O que é uma alocação? Dada uma alocação em um vetor de preço, o que é o vetor P1 até PL? A gente está descrevendo uma economia de mercado, tá certo? Você pode, onde os indivíduos estão fazendo as escolhas dele e as firmas estão tentando maximizar lucros. Tem outras formas de descrever uma economia, pode ser uma economia planificada, uma economia... Mas cada vez mais a alocação dos bens no mundo, na maioria das economias do mundo, é feita através de economias de mercado, com maior ou menor intervenção governamental, mas sempre com alguma, mas é melhor pensar numa puramente idealizada ainda, que você não teve impostos nem transferências, como nós estamos fazendo agora, né? Uma economia mais simplificada. Depois você vê maior grau de botar no setor público, etc. Mas, então, essa é uma economia de mercado pura, mas, de alguma forma, de economia de mercado grosso das economias na China, na Rússia, na África, na América Latina, né, na Europa, todos os lugares têm, essencialmente, uma economia de mercado. Né? Poucos países todos têm algum mercado. Né? O setor governamental pode ser muito maior, menor, né? Isso depende. Algum setor governamental também sempre tem, não é isso? Agora, essa é uma economia puramente de mercado. Então, para cada firma J, ela vai maximizar o lucro dela. Como é que ela maximiza o lucro dela? Ela vai usar o insumo e isso vai multiplicar P vezes Y. Dado um Y, o P vezes o Y, o produto interno de P vezes Y, o P está em RL, o Y está em RL. P vezes Y, P, produto interno com Y, é o quê? É o lucro, porque quando tiver insumo, vai entrar com valor negativo. Quando tiver positivo, vai entrar com valor positivo, né? Quando for
produto. O preço é sempre positivo. Então, ela vai maximizar no conjunto de possibilidade de produção. Ela não pode, com 1 quilo de soja, fazer 100 toneladas de soja. Não pode, mas, enfim, naquelas possibilidades de produção, pode usar mais insumo, menos, etc. É muito interessante essa forma de pensar uma firma, não só como uma tecnologia. Isso foi feito pelo Debreu, o Koopmans tinha alguma coisa desse tipo também, é outro ganhador do Prêmio Nobel, né? O Arel e o Debreu ganharam, o Koopmans, ele veio de física, enfim, ele ganhou por programação linear. E o Arel e o Debreu ganharam por equilíbrio geral, não ganharam juntos, mas ele tem um paper famoso junto. Então, a firma está maximizando o lucro, e o indivíduo, ele maximiza a utilidade dele, ele quer saber o maior bem-estar, pode consumir banana ou laranja, ou comprar uma passagem para Cabo Frio, ou uma passagem para passar um fim de semana em outro lugar, tá certo? Na Serra, ou pode gastar os recursos dele para ir ao cinema, ou para comprar um CD, sei lá, um livro, enfim, ele vai comprar a quantidade de bens que ele queira, agora ele vai estar sujeito à restrição orçamentária dele. O que é isso daqui? É o conjunto do X, tal que P vezes W, quer dizer, o produto interno de P vezes W, é mais P vezes W é o quê? É o rendimento que ele tem para vender a dotação inicial dele, porque ele pode ser, se ele for uma pessoa que só tem um certo número de horas, que ele não tem nenhum outro bem, ele vai ser entrada zero no Y, no W dele, mais P vezes W, vai ser tudo zero, exceto numa coordenada que ele vai trabalhar um certo número de horas por dia, tá certo? Durante 20 dias na semana, no mês, tá certo? 5 dias por semana, aproximadamente, tá certo? Então, vai ser vezes P, vai ganhar um valor por cada hora trabalhada, então vai ter uma quantidade positiva, P vezes W. E mais soma dos θi vezes o P vezes o Y, né? Então, tem um pequeno erro aqui que ele faltou. A restrição orçamentária é o X, tal que o P vezes X é menor ou igual que isso daqui, tá? É o que ele vende, as dotações dele, mais a participação nos lucros que ele tem de todas as firmas. Para a maioria dos indivíduos, ele não vai ter participação nenhuma. Agora, vai ter indivíduo que vai ter terra, ele aluga a terra dele, tem apartamento, aluga o apartamento dele, ou então ele aluga de outros. Pode ser uma complexidade enorme essa economia, está escrito de forma sucinta, mas tem uma economia muito complexa por trás dessas equações. Então, o PX, o X, o PX é menor ou igual que essa quantidade aqui. Então, essa é a restrição orçamentária dele. Ele não pode comprar mais do que ele tem ao vender suas dotações iniciais. Então, o que é um equilíbrio? É quando o que os indivíduos consomem, tá certo? É igual às dotações iniciais, o W é a terceira condição aí embaixo, mais a soma de todos os bens produzidos, né, e usados como insumos. Se entrou como insumo é negativo, entrou como dá positivo, tá certo? Faz essa soma, então vai dar, tá certo? Então, essa é um equilíbrio, isso é chamado oferta igual a demanda, oferta dos bens igual a demanda. Então, essa daí, o problema dessa economia, dada a economia, você tem que achar um preço. Se um preço de um bem for muito baixo, todo mundo vai querer consumir esse bem e ninguém vai querer vender.
Então, a demanda vai ser maior do que a oferta. Então, o mercado não vai ter equilíbrio, porque a soma das dotações iniciais não vai ser... Esquece a produção, esquece essa parte de produção aí, os Y. Então, a soma do X não pode não ser igual à soma dos W, né, dos WX. Então, você tem consumo de mais e pouca oferta. Então, você tem que aumentar o preço desse bem. Aí você vai aumentando o preço dos bens que estão muito elevados, muito baixos, e diminuindo o preço que estão muito elevados, até encontrar um equilíbrio. Você vê que não é fácil, né? Quando tive aqueles congelamentos brasileiros aqui na década de 80, o cara ficava aumentando o preço de um, diminuía o outro, o cara ficava doidinho e não conseguia. Por quê? Uma economia moderna, né, como a nossa, tem centenas de... Só um supermercado lida com centenas de milhares de produtos, não sei quanto. Então, você tem tudo quanto é insumo, às vezes o produto é consumido, é insumo, você tem uma quantidade imensa de bens. Então, para equilibrar todos esses mercados, você tem que entender qual é o vetor de preço que vai equilibrar todos esses mercados. É um inferno, não é isso? Então, um conceito sofisticadíssimo esse. Então, se chegar à conclusão de que você vai ter um preço que equilibra todos esses mercados, centenas de milhares de produtos, e todos, dados esses preços, todo mundo vai ficar satisfeito, não é que o indivíduo vai ficar satisfeito. Pode ser que ele tenha muito poucas dotações iniciais, e o que ele tem, ele não consegue um preço muito bom. Então, no preço equilíbrio, ele vai consumir pouco, entendeu? Mas ele, dentro das possibilidades da restrição orçamentária dele, ele fez o melhor possível para ele. E todos fizeram. Será que tem um preço que faça esse equilíbrio de todos esses mercados? Outra coisa é que você quiser fazer política pública, tá aí? Tem gente que recebendo muito pouco, a desigualdade é ruim, você dá a educação para as pessoas competirem melhor, ou então faz transferência de renda, faz uma Bolsa Família. Não é isso? Você não precisa interferir no mercado para isso. É mais eficiente você dar uma Bolsa Família, por exemplo, nem dar uma quantidade. Antigamente, olha só, no Brasil, até não muito tempo atrás, você queria fazer uma política redistributiva através de dar Bolsa, não é Bolsa Família, você dava cesta de bens. Você pegava uma cesta de batata, uma cesta de... né, e ia dando para as famílias, uma cesta de alimentação. É complicadíssimo você fazer o que? A distribuição desses bens. Então, você optou fazer o quê? Uma Bolsa Família. Você dá uns recursos para as famílias muito de baixa renda e elas podem comprar minimamente os bens que elas precisam, né? Tipicamente, sempre tem alguma renda, mas muito baixa. Aí você dá mais um Bolsa Família e você tirou, pelo menos, da miséria absoluta. E isso foi uma política muito mais inteligente. Gente que sabia, quem inventou isso, né? Que a gente desenvolveu, um dos desenvolvedores foi o Ricardo Basibach, que foi um ex-aluno nosso aqui do INPA, entendeu? Por exemplo, você compensar abstratamente uma economia e ver... e outros países fizeram coisas semelhantes, tá certo? Fazer a melhor forma de distribuição. Não é que você vai resolver todos os problemas, pelo menos você evitou a miséria absoluta, entendeu? Então, ao saber, ao conceitualizar uma economia, né, o Vorhard, ele está falando, você taxa, né, a terra e distribui, se você quiser, tá certo? Quanto você vai fazer a distribuição, isso é outra coisa, porque se você taxar demais, as pessoas podem migrar, enfim, é uma complicação política, mas você tem que ter um entendimento por trás do modelo econômico, como as pessoas objetivamente vão se comportar numa economia de mercado. Vocês estão entendendo como é que é? Esse modelo aí é tão simples, tá certo? Tão precioso, tá certo? Mas a grande questão, já tem uma grande questão matemática, uma questão não trivial. Ninguém no século XIX sabia resolver esse problema. Só quando as demandas, quer dizer, quando o indivíduo está maximizando a utilidade, você faz o quê? Você faz o Lagrangiano, né? Isso deriva
dada essa preferência, tem uma utilidade associada com ela. Aí você deriva a utilidade, tem a restrição orçamentária, resolve o lagrangiano, não é isso? Aí resolve o problema, tá? Isso aí você sabe saber, porque isso aí é cálculo, tá? Mesma coisa da firma, você deriva, né? Se a tecnologia for dada uma função de produção, você deriva a função de produção, deriva, e você vai maximizar o lucro, então usa cálculo. Agora, resolver todas essas equações ao mesmo tempo, você precisa de um teorema de ponto. Se forem lineares, é só contar a equação incógnitas, que o Walras, ele foi muito inteligente, que ele percebeu que ele tinha o mesmo número de equações do que de incógnita. Em princípio, ele viu que tinha uma equação, L menos uma equações de equilíbrio, porque se L menos uma tivesse equilíbrio, a última ia estar também. É a lei de Walras. E os preços é homogêneo, se você multiplicar esses preços por lambda, você pode cortar o lambda em todo quanto é lugar. Ela é homogênea de grau zero, entende? Então, essa restrição orçamentária. Então, a função de demanda é homogênea de grau zero, então você tem uma lei de Walras, então tem uma equação a menos e uma, você não precisa ter L preço, vai ter L menos um preço. Você pode normalizar os preços. Então, esse Walras teve essa intuição já no século XIX. Mas como é que ele descobre um equilíbrio? Só se o número de equações foi igual ao número de incógnitas. E ninguém sabia, não tinha matemática para isso. Só o Brouwer, no começo do século XX, eu acho que é 1910, uma coisa assim, ele prova o teorema de ponto fixo, é o que você precisa para resolver esse problema. Tá? Resolver um conjunto de equações não lineares, conjuntamente, tá certo? Você pode, em muitos casos, através do problema de ponto fixo, tem umas condições que os problemas de economia satisfazem. Tá? O teorema de Brouwer, você precisa ter funções contínuas de um compacto convexo num compacto convexo e que tenha um... Então, você vai ter um ponto fixo. Se tiver uma função contínua para um compacto convexo, do mesmo compacto convexo, nos preços, entendeu? Vai nos preços, porque se o preço estiver muito alto, você diminui o preço. Se o preço estiver muito baixo, você aumenta os preços. Então, você faz essa função, então você vai ter um ponto fixo. Então, ele nele mesmo. Então, o preço já está, não vai mexer mais. Não precisa aumentar mais nada e diminuir mais nada, né, o preço. Então, você vai ter um equilíbrio. Então, você tem você tem esse modelo tão bonito, tão simples, ele é coerente e ele um modelo consistente, né? Então, é uma boa descrição da realidade, tá certo? Lógico, toda graça... Eu vou fazer uma piadinha agora, meio... espero que nenhum matemático puro esteja ouvindo, obviamente que vai ter algum, mas eu vou fazer mesmo assim, entendeu? Essas piadas que você não pode fazer. Os melhores teoremas de economia que são aqueles que não são verdadeiros, entendeu? Deixa eu explicar o que significa isso. Porque tem tanta hipótese, tá certo? Que você... Ele não é verdadeiro, tipicamente, porque as hipóteses não vão ser satisfeitas, entendeu? Mas ele é interessante porque ele diz qual é o tipo de hipótese que são irrealistas, então, quanto você tem que fugir da realidade, entendeu? Você parte de uma coisa que não vai ser satisfeita, em certo sentido. Então, os melhores teoremas são aqueles que não são verdadeiros. Essa forma de dizer, lógico que está certo matematicamente com aquelas hipóteses, mas aquelas hipóteses são realistas. Mas aí você vê quão irrealistas são, como você vai contornar a dificuldade, entendeu? Então, vamos ver agora para o seguinte, as aplicações, tá certo? Eu acho que não precisa ver, porque ele escreveu poucas aí. Então, eu já falei, né, por exemplo, para finanças, tá certo? A forma do preço da opção é um modelo de equilíbrio geral, preço da opção, porque a opção, o preço da opção,
tem que ser, dado o preço da ação e o preço da taxa de juros, você, por arbitragem, por equilíbrio, você descobre qual é o preço da opção. É uma coisa trivial do ponto de vista econômico. Do ponto de vista, é um caso exemplo simples de equilíbrio geral. E a partir daí, outros derivativos, você calcula o preço de tudo. É macroeconomia, né? Eu já falei, né? Política fiscal, macroeconomia. Agora, como é que anda esses desenvolvimentos de pesquisa em equilíbrio geral? Uma coisa que eu tenho feito muita pesquisa, tá certo? É o modelo na qual o indivíduo, por exemplo, os mercados não são completos, você não tem mercado para todos os bens. Aquilo ali parecia que tinha um modelo estático, mas ali você pode pensar ali como modelo dinâmico. O bem pode ser hoje, amanhã, depois, etc, etc, etc. Então, você tem você está de hoje para daqui a 100 anos, tá certo? Então, os indivíduos, você tem que meter todos os mercados, né? O modelo de Arrow-Debreu, ele diz que você tem todos os mercados contingentes a todo estado da natureza. É uma árvore que você tem pela frente, tá certo? Tem hoje, amanhã pode chover ou não chover, aí se não chover, você pode não chover de novo, você pode chover, ou você pode... enfim, você vai fazendo uma árvore, você tem uma guerra, não teve uma guerra, teve uma pandemia, não teve uma pandemia. Aí você vai fazendo uma árvore mais e mais complexa, e ao longo do tempo ela vai se bifurcando, fica uma coisa infernal. Então você tem que ter todos os mercados contingentes a todos os estados da natureza. Obviamente você não vai ter isso. Então você simplifica e fala assim, você só negocia de hoje para amanhã, de depois da manhã para o dia seguinte, etc. Vai negociando ano a ano e renegociando. Então, já começa a ser um modelo mais realista. Mas aí você pode ter um esquema de Ponzi. Se for infinito, você vai pegando dívidas, né? Você não para pagar no período seguinte. Aí você acumula mais dívida e não paga no final. Aí já tem um chamado esquema de Ponzi, você pode não satisfazer a condição de transversalidade, né? No limite, você não cumpre com suas obrigações. Então, você pode ter mercados incompletos, porque se for tudo contingente a tudo, você não tem, é irrealista, entende? Então, você tem um mercado incompleto. É um caso muito estudado em economia. Eu estou muito interessado, eu e muitos outros, pesquisa mais recente, modelos de default. Você não cumpre algumas promessas feitas. Não, pode garantir que eu vou pagar. E na hora H não paga, entendeu? A maioria das pessoas corre esse risco, principalmente na economia moderna, que não tem questão de reputação, etc. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa de deixar um colateral para garantir que você vai pagar. Você bota um colateral, aí se você não pagar, por exemplo, você compra uma casa, né, de 100 mil, aí você bota 20 mil do seu bolso e pede emprestado 80 mil. Se você não pagar, o banco pega a sua casa. Aí você sabe que sua casa vale mais que sua dívida, você paga. Tá certo? Então, pode ser uma desgraça não pagar, mas a maioria das pessoas vão pagar sempre, porque senão perde a casa que vale mais do que a dívida. Então, um instrumento financeiro que você tem de financiamento de imobiliário. No Brasil, por incrível que pareça, eu participei desse debate, você não tinha mais crédito imobiliário no Brasil. Parece uma piada. Ali por ano, antes do ano 2000, você não tinha assumido o crédito imobiliário, o crédito hipotecário. E você retomou ele, que são de mecanismos, etc. Mas aí você tem esse mecanismo de empréstimo muito eficiente, tá certo? Mas tem outros, mas muitas vezes você não tem, você vai à falência, os países vão, porque o país depende muito da exportação de cobre, sei lá, né? Aí o preço do cobre, você tem um substituto do cobre, ninguém mais quer cobre no mundo,
Não, ninguém petróleo, por exemplo, você descobre um substituto, ninguém mais quer petróleo, você tem uma dívida, como é que você vai pagar a dívida? Você tinha aquela dívida que você ia pagar com a exportação de petróleo. Se o petróleo não serve mais para nada, você vai à bancarrota do seu país, né? Ou então café, não, enfim. O preço cai muito, então você tem bancarrota de países, bancarrota de indivíduos, o indivíduo tem uma tragédia, né, de muita dívida, conta hospitalares, ou conta perder o emprego, etc. Então, ele não tem mais condições de pagar, não é isso? Então, enfim, então você, como se lida com essas situações? Eu trabalhei agora em lei de falência, venho trabalhando há décadas, e é uma coisa muito interessante como se regula de forma os mercados financeiros funcionarem bem. Então, o entendimento desse modelo de equilíbrio geral com bancarrota, com falência, isso é muito importante para você regular, para você não ter demais, você continuar o mercado de crédito e, ao mesmo tempo, você não deixar o devedor totalmente desamparado. Então, tem um certo equilíbrio que você tem que obter. Então, essa pesquisa, estou falando, que começou nesse modelo, né? Adam Smith, né? Val Reis, depois era o Debreu, na década de 50, né? Do século XX, 1954, por aí. Val Reis é 1900 desculpa, 1880, 1890, por aí, mais ou menos, no fim do século XIX, na segunda metade do século XX, você tem o Debreu, e agora você tem modelos, por exemplo, de lack of commitment, que você não tem um commitment sobre o que se promete e você não cumpre. Porque não é que você, pessoalmente, mas muitas pessoas não cumprem. Então, você tem que desenvolver um mecanismo que induza um certo equilíbrio. Os países também é a mesma coisa, tá certo? Então, crises bancárias, não é isso? Os bancos têm dificuldade. Então você tem uma série de outras, tem outras direções também que você vai. Muitas vezes você não tem um mercado, você tem uma alocação via matching, por exemplo, o mercado de trabalho, os trabalhos não são exatamente, os trabalhadores não são exatamente iguais, então você tem uma alocação dos trabalhadores para as firmas. Você faz isso através do mecanismo de matching. É um jogo cooperativo, entendeu? Então muitas vezes você não tem os bens estão, você não tem bens tão homogêneos, você faz leilões, você usa a teoria dos leilões para fazer as alocações, porque você já mais no âmbito de teoria dos jogos, mas mete em jogos cooperativos, jogos não. Passa a próxima seguinte, por favor. Então, a pesquisa. Outra coisa importante em economia foi a teoria dos jogos, tá certo? O nome, já como eu mencionei, já o von Neumann, o Cournot, ainda no século XIX. Pode mostrar outra? Então, esse aqui é o famoso dilema do prisioneiro, tá certo? Você tem o A e o B, tá certo? Se o A ficar em silêncio, o B, essa é -1, dois prisioneiros, né? Se os dois não confessam o crime, cada um tem 1 ano de cadeia. Agora, se o A diz que ele cometeu, aí a polícia dá 3 anos de prisão para o B e o A sai livre. Agora, então o A pensa assim, o B vai ficar em silêncio, não é isso? Então eu vou dizer que nós cometemos um crime. Aí ele sai. Aí o B pensa assim: peraí, o A não é confiável, ele vai acabar que a polícia chama em lugar diferente, né? Sem um se comunicar com o outro. Aí a polícia chega, aí o B pensa assim: já sei que o A vai dizer que cometeu o crime, é melhor dizer que cometeu o crime também, porque senão eu vou pegar 3 anos de cadeia. Assim eu só pego 2.
Aí, então, acaba os dois pegando 2 anos de cadeia. Isso aí, por exemplo, foi usado muito, é o que está por trás dessa delação premiada, não é isso? Vem o pessoal que sabia essa teoria do dilema dos prisioneiros, é o pessoal lá nos Estados Unidos que inventaram essas... não sei se já existia anteriormente, mas eu acho que, pelo menos hoje em dia, eles sabem, quem fizeram essas teorias nos Estados Unidos, que no Brasil se copiou isso, né, a delação premiada, vem numa aplicação do dilema dos prisioneiros, o ramo de direito e economia. A economia influenciou muito o ramo de direito, né, uma das muitas áreas que a economia influenciou, né, influenciou a sociologia, a psicologia, e a economia também foi influenciada pela área de psicologia, por outras áreas, né? E área de ciências naturais. Eu estou falando muito em relação com matemática, mas também tem uma relação grande com outras ciências sociais. Mas esse é um dilema do prisioneiro. E será, então, jogos desse tipo daí, você vai ter um equilíbrio. O Nash diz que em jogos, se você admitir estratégias mistas, quer dizer, com probabilidade aqui, o equilíbrio vai ser o -2, -2, tá certo? Vai ser um equilíbrio, o único equilíbrio de Nash. Quer dizer, dado que o outro cara está confessando, é melhor eu confessar. E dado que o outro cara não está confessando, é melhor eu confessar. Então, o equilíbrio é confessa, confessa. Tá certo? O único equilíbrio de Nash desse jogo. O equilíbrio de Nash é dado... o von Neumann tinha feito jogos de soma zero. Tudo que eu ganho, você perde. Mas esses jogos não têm interesse em economia. Ao contrário que algumas pessoas pensam, pessoas assim, se esse cara está ganhando é porque eu estou perdendo. Então, para eu ganhar, ele tem que perder. Não, pode ser que os dois ganhem. Aqui, se os dois decidirem, para a sociedade vai ser ruim, mas do ponto de vista dos dois, é melhor nenhum deles confessar o crime, que eles ficam com -1, -1. Então, é um equilíbrio, mas não é equilíbrio de Nash isso, né? Então, você pode melhorar os dois, fazendo as duas. Mas o equilíbrio de Nash, você a soma não é zero, né? A soma dos dois dá -2, depois aqui é -4, não é isso? -3. A soma dos dois, o que um ganha, não é necessariamente o que o outro perde, entendeu? O Nash, o von Neumann considerou jogos de soma zero. Jogos de soma zero, o que é? Você tem um jogo de futebol, um ganha e o outro perde, né? Senão vai para pênalti, né? Isso, até um ganhar e outro perder. Então, sempre um ganha e outro perde. A soma é zero, né? Ganhar menos perder dá zero, né? Então, aqui não, eles podem entrar em um acordo e os dois ganharem, ou os dois perderem, dependendo da locação. E esse tipo de situação é muito mais importante em economia. E o Nash considerou jogos desse tipo e provou que você sempre tem equilíbrio em estratégias mistas. Estratégia mista, com certa probabilidade, eu jogo estratégia A, com certa probabilidade, eu jogo estratégia B. Então, você sempre tem um equilíbrio. Então, é uma coisa muito importante, né? Ele estabeleceu isso de uma forma, um jogo muito... aí, mostra aí as aplicações, por favor. Então, essas aplicações são mais para microeconomia. Aqui está o... Não, é outra aplicação, não tem dinheiro. Aplicações... você tem muita aplicação para microeconomia, para comportamento estratégico do indivíduo, comportamento entre as firmas. Uma firma, às vezes, abaixa o preço, porque aí ela pega todos os clientes, a outra vai à falência e depois ela aumenta o preço. É um comportamento não cooperativo entre as firmas, por exemplo, a organização industrial. Outra coisa é a informação assimétrica, se um tem a informação de uma coisa, o outro não tem. Então, ele joga estrategicamente, sabendo que o outro não tem a informação, ele engana o outro.
Então, essa informação simétrica foi uma coisa muito importante em economia, e por incrível que pareça, outras ideias que eu venho falando aqui são muito antigas. A informação assimétrica, ela só surgiu na segunda metade, sei lá, depois de 1970, 60, alguma coisinha, você pode achar, mas essencialmente em 1970 que começaram a se ter um entendimento boa do assunto e joga um papel fundamental na economia, em teoria de seguros, teorias de incentivos para o indivíduo trabalhar, teorias de organização industrial, como eu tinha falado, como eu falei, pagamento para executivo, você quer que ele gerencia bem a firma, ele trabalhe muito, mas você não quer que ele tome risco demais para a firma, né? Senão é uma firma financeira. Você dá $1 bilhão para um gerente, lá o cara aposta tudo. Então ele pode ficar rico, ou então a firma ia à falência. Para ele está pouco se lixando se ele for ganhar 10% do lucro, né? Ou ele ganha zero ou ele fica bilionário. Então a firma tem que levar em consideração que ela não sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Uma empresa de seguro, ela não sabe exatamente se o cara está tomando cuidado com o carro. Então, se ela garante que vai pagar tudo em caso de acidente, o cara vai dirigir de qualquer forma, né, o motorista. Então, ela fala assim, primeiro deduz os primeiros R$ 500, quem paga é você, a partir daí você está coberto. Aí o cara não vai bater, porque senão ele vai perder bastante dinheiro. Então, a firma diz que só paga, tem um dedutível, né? Então, então, próxima vez que ela fizer a renovação do seguro, vai pagar mais caro. Enfim, tem uma série de mecanismos que muitas coisas as firmas já faziam, mas ele entendeu que outro problema, né? Se é uma empresa de seguro médico, aí quem tiver já doente vai procurar o seguro, né? Então vai atrair todo mundo que já está com problema de saúde, e aí a firma vai à falência, né? Então você tem que estabelecer regras para prover o bem e, ao mesmo tempo, cumprir os contratos e não ir à falência, entendeu? Então, avançou muito a informação simétrica, uma coisa relativamente nova, e que depois caiu dentro do âmbito dos jogos de Nash, né? Esse é o sentido Mas teve outras metodologias próprias também, não convém, mas um certo equilíbrio entre que não é o equilíbrio geral, digamos assim, não é o Haroldo de Abreu, é uma coisa mais micro. A economia tem avançado muito, né? E você vê que muita coisa foi feita na segunda metade do século XX, né? Muita coisa, você pegar um livro de economia hoje, muita coisa foi nova, né? Muitas coisas que vieram mais anteriormente, né? Mas muita coisa que se ensina não existia anteriormente. E principalmente a matematização, né? Agora eu volto a falar também a coisa empírica, não é isso? Você vê a causalidade, fazer controle de experimentos, experimentos controlados, aleatórios. Então, você está continuamente evoluindo, né? Como todas as ciências são, né? Mas que eu queria, né, que vocês entendessem que a ciência, quem vem de outras áreas, a economia também tem esse aspecto, novidades, de desenvolvimento de teorias novas. Não é uma coisa você ficar lendo só. Tem muita gente que acha, vamos estudar economia, vamos ler os clássicos. No Brasil, principalmente, né? Mas você tem que ter confiança, tem muita gente inteligente que ainda está viva, entende? Ganhando o prêmio Nobel, né? Coisas interessantíssimas, importantíssimas para a humanidade.
E tem esse aspecto da pesquisa científica, de novidade, de interações com outras áreas. Não é só ler os clássicos, entendeu? No Brasil tem, não, vamos ler economia. Ah, o cara do século XIX, do século XVIII, já fez tudo. Aí você tem aquele ensino de economia, tudo baseado nos clássicos. Vai até Keynes, inclusive, quem disse isso, quem disse aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tenho respeito, né, para os economistas clássicos. Você evoluiu a partir deles. Mas o que eu quero enfatizar também é que tem muita coisa nova que não foram feitas depois deles, né? E continuam sendo feitas, né? Essa mensagem de que as coisas não estão paradas, não estão... Eu não sei se o Nelson tiver o Campbell, se tiver alguma pergunta, ou tenha, pediram para me deixar uns 10 minutos, né? Não é tão prático assim esse sistema de perguntas, mas se vocês solucionarem alguma observação, tem alguma... O Victor, ele estava respondendo algumas perguntas pela sessão de comentários de YouTube. E eles, sim, há uma hora enviou uma pergunta que mais em relação com quanto que a matemática pode ajudar a saber até que ponto a matemática pode ajudar a saber até que ponto o Estado pode intervenir na economia. Essa é uma das perguntas que enviou Victor. Victor. Não, essa é uma pergunta muito difícil, realmente, né? Eu acho que com um bom modelo matemático, você ajuda a entender o que você ganha e o que você perde, entendeu? Ajuda a entender. Por exemplo, quando você coloca impostos muito elevados, algumas vezes as pessoas não podem mudar de país porque elas estão pagando muito imposto em um determinado país, né? Agora, por outro lado, aí vão ter paraísos fiscais, não é isso? Que não colocam imposto nenhum. Ou tem outros países que colocam impostos menores, né? Agora, por outro lado, se um país não bota nenhum imposto e não resolve os problemas de externalidades, não é isso? Então, esse país não vai ter, não provê educação, com as pessoas que não puderam pagar pela educação, então, esse país não vão ter mão de obra qualificada, então não vai atrair também investidores, né? E também a questão de justiça, um país que estiver muito injusto, né? Como numa democracia, as pessoas vão votar para não ter tantas injustiças, digamos assim. É isso mesmo que você pessoalmente não seja favorável. Agora, essa você dizer o ponto ótimo é muito difícil, né? Os países variam muito, né? Nos Estados Unidos, os impostos... por exemplo, se olhar quais são as firmas que são a parte das firmas da produção que é estatal. Na China é relativamente evoluída e vai para os Estados Unidos que só os Correios e não sei, uma firma ou outra elétrica que é estatal. Provavelmente vão ter outros países que não tem nenhuma firma, certamente tem. Até menos que os Estados Unidos. Então tem uma certa variação, né? Sei lá, tem uns países menores, extremos, que vão ter maiores ainda que a China, né? Mas tem uma variação, mas os países hoje em dia têm uma parcela muito pequena do processo produtivo que é feito no Estado. Agora, com relação a impostos que vão... os Estados Unidos, eu acho que são uns 20%, 20 e poucos por cento, dos impostos com relação ao PIB. Tem outros países que têm 40%, 50%. Os países nórdicos têm 40%, sei lá. Então, você tem de 20% a 40%, 45%, não sei. Então, tem países que têm menos ainda que os Estados Unidos, né?
países menores. Mas se escrever modelos e saber que, obviamente, se exagerar, se botar muito pequenos, talvez não resolva certas externalidades, certos bens públicos. Mas os países eles têm uma certa variação entre eles, não é isso? E você não tem uma resposta definitiva. Você sabe que você tem um custo de botar o Estado grande, você tem. Porque você vai inibir o setor privado, as iniciativas particulares. Mas muitas vezes não é só o Estado, né? Porque muitas vezes é a burocracia que você faz de forma inerte, né? E também, muitas vezes, são alguns grupos que se beneficiam da presença do Estado, por exemplo. Então, não é que o Estado foi ali que causa mal e causa bem, não é isso? Muitas vezes só causa bem para um grupo pequeno de pessoas. Para a maioria, ele não causa bem nenhum. Uma parte substancial da população não causa bem nenhum. É só uma parte pequena que se beneficia de um certo poder político, cria certas regras, se beneficiam a si mesmo. Né? Certas coisas só podem ser feitas por certas profissões, enfim, benefícios muito concentrados, né? Então, é muito complexa, isso é uma análise, não dá para responder. Agora, a existência de modelos, o entendimento da economia, de bons dados, etc., te leva a um entendimento. Um Estado muito forte, ele causa muitas intervenções que não são boas para ninguém. Mas como o Brasil tem muitas intervenções que são totalmente... São burocracias, que você causa um mal grande, você não está beneficiando a educação, a saúde, nada, né? Mas, enfim, isso é muito difícil, exatamente, certas coisas são obviamente ruins, né? O que o Brasil fez. O que não fez, né? Por exemplo, educar a população, educar muito tarde, isso é uma coisa horrenda, né? Outros países já tinham, o Japão, até a Argentina, né, foi feito o ensino básico universal, o ensino primário, século XIX, né? O Brasil foi fazendo no século XX, 1960, sei lá, 70, 80, né? E, obviamente, uma coisa, o Japão, né? A geração média, né? Foi feito no século XIX. A Europa, os Estados Unidos, na educação primária, pelo menos, a alfabetização, né? Isso é uma coisa, você também não... A primeira universidade, em 1930, né? Uma coisa. Algumas faculdades de profissões se tinha no século XIX no Brasil. Né? Alguns países da América Latina já tinham universidade. Muitas dessas universidades também eram só do ensino religioso, né? Também não envolvia também ensino de... Não sei, tem alguma outra pergunta? Não, o resto das perguntas já foram respondidas por Victor através da seção de comentários do YouTube. Então, é só isso. Tem algumas outras perguntas, mas da organização das aulas que eu vou responder Tá, na próxima aula. tá ótimo. Aí o Campilhas é excelente, professor aí, conhecidamente. E tem 2 monitores muito bons, tá? Vocês estão bem-vindos. E quem quiser levar adiante, estudar, já tiver feito estudos anteriores, eventualmente vocês apliquem para ser alunos do IMPA, tá? E
vão ter pequenas perguntas, não é isso? Eu não sei se o Campili vai falar mais sobre a parte da aula que vem. Essa aula inaugural eu sempre dou, tá? Foi um grande prazer novamente estar aqui, tá? Muito obrigado, professor Aloysio, pela sua presença aqui. Para Tá, a gente é obrigado. muito importante. Tá, muito obrigado a vocês aí. Até a próxima, tá? Um abraço. Tá bom. Para os alunos, simplesmente dizer que no começo da próxima aula, que é essa aula da sexta, eu vou falar todas as questões organizacionais. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas em quanto às listas, em quanto à organização da aula, que eu vou deixar bem claro no começo da sexta. Para todos vocês, boa tarde e até a próxima.